Vai deixando o seu like no nosso canal do YouTube. Flamengo 4-0 no Bolívar. E a atuação do Gerson, hein, Rodrigo Viga? O Gerson hoje também jogou muito com a camisa do Flamengo. Você destacou o Alan, mas que partida do Gerson, o Coringa aí do time rubro-negro. Salve, salve, nação. Mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal. Deixando o seu like no nosso canal do YouTube. Flamengo 4-0 no Bolívar. E a atuação do Gerson, hein, Rodrigo Viga? O Gerson hoje também jogou muito com a camisa do Flamengo. Você destacou o Alan, mas que partida do Gerson, o Coringa aí do time rubro-negro. Ele está se sentindo um pouco mais à vontade nessa posição que eu venho reivindicando para ele há muito tempo. Eu entendo que hoje, atualmente, vamos olhar a fotografia do ano, não a fotografia do momento. Pelo que jogou o Flamengo nessa temporada e pelo que jogou o Gerson até agora, estamos no mês de maio, em meados do mês de maio, acho que ele se encaixa melhor jogando como beirada na vaga do Luiz Araújo, que eu nunca achei que deveria ser o titular do Flamengo, continuo achando que é um jogador que tem uma habilidade, mas na hora de tomar as decisões, normalmente ele não tem sucesso e não tem uma finalização muito aprimorada, muito refinada, então acho que aquela posição ali é ideal para o Gerson. Por que é ideal para o Gerson? Como também seria muito bem preenchida se fosse o Lohan um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, porque eu acho que o Gerson, ele pode fazer tanto essa beirada, essa ponta pela direita, como compor o meio de campo na volta, quando o Flamengo está sendo acossado, quando está sendo intimidado, quando está sendo pressionado pelo adversário, para ajudar o Arrascaeta também no setor de armação do meio de campo. Então, acho que o Gerson fez uma grande atuação, estava devendo há muito tempo, eu achava até que antes do jogo com o Corinthians era um candidatíssimo a ir ao banco de reservas, se não se adaptasse a essa posição do Luiz Araújo, mas hoje teve uma atuação primorosa, mas, repito, acho que o Flamengo num todo foi muito bem sucedido e entendo também que o técnico Tite precisa se convencer em definitivo que o De La Cruz não é o Arrascaeta. O Arrascaeta não é o De La Cruz. A única coincidência é que os dois são uruguaios, porque quando o Arrascaeta não está em condições físicas, isso acontece várias vezes na temporada, ele chega a achar que o De La Cruz vai fazer essa função. O De La Cruz não é um cara do currupio, de uma metida de bola genial, de abertura de jogo. É o cara que carrega, que preenche espaços. Hoje até fiquei com a impressão que quando ele saiu de campo não ficou muito satisfeito, porque é aquele cara que é fominha de bola, quer jogar 90, 95, 100, 120 minutos se for necessário. Mas palmas para o Gerson, que vinha sendo muito cobrado, muito criticado. Se é esse o seu combustível, Gerson, a crítica, a cobrança das arquibancadas e nós da crítica, continuaremos fazendo para o seu bem e para o bem do rubro-negro carioca, viu, Pedrão? Break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com canelada para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like e o Viga tá falando aí de críticas. Cara, eu vi aqui algumas manifestações no Twitter, porque a torcida do Flamengo, né, alguns torcedores ali foram cobrar a equipe, teve manifestação quando o Flamengo retorna depois daquele papelão contra o Palestino, o torcedor foi cobrar o Flamengo, né? A gente viu essa manifestação na chegada da equipe e Bruno Henrique chegou a conversar, Gerson foi muito criticado, e aí eu vi aqui algumas manifestações, poxa vida... De La Cruz. E o De La Cruz tá voando, né? Tá voando, mas eu vi aqui algumas manifestações nesse sentido, poxa vida, tiveram que cobrar os caras no aeroporto para voltarem a jogar. Tem torcedor que pensa desse jeito. Mas muita gente já me falou, tiveram que levar uma prensa para voltar a jogar bola, porque o Flamengo voltou a jogar desde a gente final do campeonato. Muito pelo contrário, eu não estou defendendo esse tipo de manifestação em aeroporto. Muito pelo contrário. Aeroporto é lugar muito pelo contrário. Desembarque. Pois é, eu sou contra, tá? Quem tem que cobrar. Só tô dizendo que tem torcedor do Flamengo hoje que tá com esse pensamento. Pô, a gente cobrou os caras, agora os caras estão jogando. O dirigente, quem tem que cobrar o jogador é o dirigente, mas não tem para cobrar. Mas tem muito torcedor já chegou e disse o seguinte: pô, os caras tem que dar uma prensa para os caras correrem. Então, a explicação dos caras, porque assim, ok, jogou bem contra o Corinthians, jogou bem hoje, não fazendo mais do que obrigação pelo time que tem o Flamengo. Eles têm que dar explicação o que não fizeram contra o Palestino, Milionários, entregando uma vitória que estava na mão com um jogador a menos, o jogo do Atlético Goianiense. Foram muitos jogos em que parecia que os caras não queriam correr, não queriam jogar.
Não queriam nada com nada, né? Aí, críticas corretas pro Tite, porque o coletivo não funcionava. Aos jogadores que pareciam sem vontade. Não era só desorganização tática, também falta de mobilidade, de vontade, de tudo, né? Aí voltou à normalidade, ou seja, foi bem, merece elogios, mas fizeram mais do que obrigação pro time que tem também, né? Ok. E assim, há coisas ainda para resolver. O Gerson voltou a jogar bola, voltou a jogar bem. De La Cruz já estava jogando, o Alan voltou a jogar. Ele foi contratado para jogar e nesse nível e não estava jogando. Agora começou a jogar, né? O Arrascaeta hoje não foi bem, mas é uma questão física, mas precisa fisicamente entrar no ritmo do time. Ele não estava hoje no ritmo do time, né? O Gabigol, né, tá completamente fora de forma, de ritmo, de tudo, né? Me demora muito para voltar. Tem que voltar um pouco mais rápido, tem que acelerar um pouco essa recuperação física do Gabigol. O Varela eu nem vou cobrar, porque eu acho que ele tá fazendo mais do que a capacidade dele até. Ele tá rendendo mais do que eu esperava. Melhor que o Wesley, né, o Zé Manuel? Então, mas aí qual é a vantagem, né? Mas assim, vamos dizer assim, não tem outro, vai você mesmo, Varela. É o que temos, né? Era Mateuzinho, Wesley e Varela. Tá bem servido ou é menu tipo PF, hein, Pipiano? Tem jeito não. Olha, eu acho o seguinte, nessa fase de grupos, vamos deixar o jogo de La Paz, porque tem o ingrediente altitude. E de volta à rádio, Piperno, desculpa te interromper, de volta à rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas com canelada pra você, Flamengo 4, Bolívar 0, e daqui a pouquinho vamos falar da vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Del Valle. Diga, Piperno. Então, dizer que nessa fase de grupos, tirando o jogo lá da altitude contra o Bolívar, a obrigação do Flamengo seria ganhar os outros 5 jogos. O Flamengo, assim, é infinitamente melhor do que os outros 3. É assim, um vexame ter que entrar na última rodada tendo que fazer conta. Ou seja, puxa, eu vou ter que ganhar esse jogo para poder classificar. Sendo que o normal, a essa altura, seria exatamente ter esse último jogo para colocar um ou outro reserva, para colocar um Gabigol da vida que precisa de um pouco mais de ritmo. Agora, o Gabriel, até por ser uma figura histórica na vida do Flamengo, isso ele conquistou por méritos esse espaço. Assim, ele também tem do torcedor, da crítica, do próprio dirigente do Flamengo, mais boa vontade do que talvez mereça, porque a gente está falando de um jogador que há quase um ano não está bem. Então, a questão é saber o seguinte, é ter uma conversa, sabe, lá no tete-a-tete com ele, para saber, escuta, meu filho, se você quer ou não continuar jogando bola em alto nível, porque ele está reivindicando uma renovação de contrato. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é a direção do Flamengo ter realmente essa certeza de olhar para o jogador e sentir se ele quer ou não continuar jogando futebol em alto nível. Porque, veja, é injustificável alguém do nível dele estar há quase um ano jogando mal. A gente está falando aqui dessa goleada do Flamengo por 4-0 e fica a nossa homenagem ao Washington Rodrigues, o Apolinho, que nos deixou aos 87 anos de idade, um dos grandes comunicadores da história do esporte brasileiro, do futebol brasileiro. Ele que criou essa expressão, chocolate, né? E hoje foi um chocolate do Flamengo, 4-0. Treinador do Flamengo. Foi treinador do Flamengo, é verdade, muito bem lembrado aqui pelo nosso José Manuel. O Flamengo publicou uma mensagem também nas redes sociais e muitas pessoas se manifestando, muitas entidades, enfim, autoridades, pessoas do futebol, do esporte, né, prestando essa homenagem ao Apolinho. E o Flamengo escreveu aqui: perdemos um dos maiores comunicadores do esporte nacional, Washington Rodrigues. O Apolinho nos deixou nesta quarta-feira. Em décadas de carreira, moldou a forma como vivemos o futebol. Criou expressões inesquecíveis. É impossível lembrar do gol do Pet em 2001, sem lembrar do aviso dele, que acaba de chegar São Judas Tadeu, na voz aí de Apolinho. Washington Rodrigues foi treinador do mais querido no ano do centenário do Flamengo e ainda assim era admirado e adorado pelas torcidas dos rivais do Flamengo pelo seu carisma, sua imparcialidade e a sua paixão. E o Flamengo destaca: nos deixou em uma noite em que o Flamengo venceu com chocolate, expressão inventada por ele para definir goleadas.
e completa aqui a nota o Flamengo. Muito obrigado por tanto, Apolinho. Descanse em paz. E fica também aqui a nossa homenagem no microfone da Jovem Pan. Luto no esporte, um dos grandes comunicadores do Brasil, o Apolinho, nos deixou nesta quarta-feira. Estamos ao vivo com o Canelada da Jovem Pan em todas as plataformas. Você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!